Pois, irmãos, intrepedeço para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, venha ao nosso socorro e edifica-nos, ó Deus. Só o Senhor pode dar vida à Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso tema de hoje: como deve proceder o crente em um mundo caído. Enquanto estamos neste mundo, sofremos ataques daqueles que odeiam a igreja do Senhor Jesus ou odeiam Jesus. Isso acontece de maneira bastante intensa, isso acontece de maneira bastante repetida, porque odeiam o Senhor, e lembramos os irmãos que eu já falei sobre isso, odeiam a Jesus porque Jesus tirou a igreja do meio, de posse deste mundo, e fez dele sua propriedade. E com isso, nós somos frustrados muitas vezes com as injustiças praticadas, nós somos levados a pensar naquilo que os outros fazem por nós, e às vezes até mesmo sem motivo nenhum, a igreja pode ser atacada. Os desafios enfrentados aqui são numerosos e provocantes, e muitas vezes, já dizia o profeta Miqueias, que os inimigos do homem são da sua própria casa. Então pode sair e surgir da sua própria casa, pode surgir dos seus irmãos da igreja, pode surgir dos seus amigos de fora e principalmente do próprio mundo. O texto que nós acabamos de ler traz 3 exortações referentes ao nosso comportamento como filhos de Deus neste mundo ou aqui na terra. Essas exortações procedem um embasamento, porque as exortações começam no versículo 22. Nos versículos 19, 20 e 21, o autor aos Hebreus, ele dá uma fundamentação para as exortações. Elas são exortações que nos apontam para uma vida maravilhosa em meio às aflições, às adversidades. E ele nos convida, pensando na questão da ousadia, ou seja, do acesso livre que nós temos ao Senhor, Deus, através do sacrifício perfeito de Cristo. Ele apontua então como 2 bases, dois assuntos embasados, que embasam, né, a nossa... a exortação ao povo de Deus, assim, aproximar de Deus. A primeira é que, enquanto o sacrifício no Antigo Testamento, ele era repetido, porque eram cordeiros que eram mortos, Cristo é o cordeiro perfeito que morreu uma só vez, e esse sacrifício foi suficiente para, no tempo de Jesus, antes de Jesus e depois de Jesus aqui na terra. Não aponta apenas o sacrifício como base para que nós possamos adentrar o Santo dos Santos, ou seja, estarmos na presença de Deus, mas também aponta Jesus como o sumo sacerdote perfeito. Nós tínhamos então lá os sacerdotes que primeiro tinham que oferecer sacrifício por si mesmos, purificar a si mesmos, para oferecer sacrifício para o povo. Mas Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que não pecou, e por isso ele é o perfeito sacrifício, e ele é também o perfeito sacerdote. E diante desta perfeição, nós podemos nos aproximar de Deus e viver
próximos ao Senhor. Ele nos aponta então esses dois assuntos, as duas verdades, para embasar as suas exortações. E diante deste contexto, ele nos aponta as seguintes exortações. Primeiro, devemos viver próximos de Deus aqui no mundo. Olhe só o versículo 22. Aproximemo-nos. A verdade a ideia central aqui não é você viver longe de Deus e ir até Deus de vez em quando. Eu só vou na presença de Deus na hora da oração, ou só vou na presença de Deus na hora do culto solene. Não é isso. A questão é aproximar-se para viver próximo do Senhor. É você estar na presença do Todo-Poderoso, é você viver na presença de Deus. Isto fará diferença para enfrentar as dificuldades aqui na terra. E ele aponta para algumas coisas muito importantes. A primeira coisa, ele fala com sincero coração. Com sincero coração. Mas como pode, se o profeta Jeremias disse que o coração do homem é terrivelmente corrompido? Quando ele diz com sincero coração, ele está fazendo menção ao embasamento anterior, dizendo que Cristo é o sacrifício perfeito, Cristo é o sacerdote perfeito, e através desse sacerdote, isto acontece como purificação no meu coração. Logo embaixo nós teremos essa afirmação. Então, por isso ele diz, com sincero coração, ou seja, Deus conhece o nosso coração. Não dá para aproximarmos do Senhor e dizer para Ele, Senhor, nós somos perfeitos. Senhor, nós não precisamos mais confessar pecados, porque nós não pecamos mais. João, o apóstolo, escreveu na sua primeira epístola que se dissermos que não temos pecado, nós cometemos pecado, fazemos Deus mentiroso. A grande questão é chegar diante do Senhor na dependência de um pecador, na dependência de alguém que não tem méritos diante dele. Por isso precisa do sumo sacerdote perfeito, por isso precisa do sacrifício perfeito. Agora chegue com sincero coração, com plena certeza de fé. Isso é muito importante, porque já ouvi muitas pessoas na boa fé dizendo assim, eu não quero mais pedir, eu não preciso mais pedir, só tenho que agradecer. Não, pelo contrário, por mais que nós já tenhamos pedido ao Senhor, por mais que tenhamos recebido do Senhor, nós precisaremos sempre pedir alguma coisa, pelo fato de sermos dependentes, até mesmo no ato mais simplório que você possa imaginar, você depende do Senhor. Nós dependemos do Senhor em todas as questões. Então, como dependentes do Senhor, nós nos aproximamos do Senhor para pedir coisas, para agradecer pelo Senhor, crendo que há um eficiente que nos autoriza a chegar até o Senhor. No final do livro do Evangelho de Mateus, Jesus chama os discípulos, o capítulo 28, versículo 18, e diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora ele diz, ide e fazei discípulos. Ele diz que estaria presente todos os dias. O Espírito Santo foi trazido ao nosso coração, enviado por Deus Pai e por Deus Filho, para que viesse ao nosso coração e transformasse a nossa vida, habilitando-nos a chamar Deus de Pai através de Cristo Jesus. Gálatas 4, 6 e 7. E agora você tem essa fé que, apesar da sua limitação, do seu pecado, da sua incapacidade, do seu imerecimento, da sua indignidade, ainda assim você pode se aproximar do Senhor, porque você tem plena fé naquele que lhe deu ousadia para entrar na presença do Senhor. De que forma que isso foi feito? Do coração purificado.
Ele purificou o nosso coração. Se você voltar a uma folha aí da sua Bíblia, no capítulo 9 de Hebreus, versículo 14, você encontra muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então envolve uma mente transformada, purificada, apesar da nossa limitação. Isso é muito bonito, isso é muito rico, isso é muito extraordinário, e isso deve mover o nosso coração a glorificar o Senhor, porque apesar de nós não sermos, nós somos. Está difícil, não está? Vou explicar então. Eu não sou por mim mesmo, mas aquele que é perfeito me concedeu a bênção de ser, porque Ele purificou o meu coração, Ele purificou a minha mente, porque Ele me declarou justo, porque Ele recebeu sobre Ele a minha culpa, e se eu estou nele, a minha culpa já foi cobrada, quando na cruz do Calvário Ele morreu. Por isso, então, o meu coração é purificado, a minha mente é purificada. Aí você pensa, então tá bom, se a minha mente está purificada, o meu corpo está purificado, o meu coração está purificado, eu não preciso me preocupar com o meu corpo. Algumas pessoas até afirmam, Deus quer o coração, Ele não quer o corpo. Então, por isso andam sensualmente, mostram o corpo. A beleza de um homem e de uma mulher deve ser retratada na sua face, no seu caráter, e não no seu corpo. Quando a beleza sai do rosto, do caráter e do rosto para o corpo, não é beleza, é sensualidade. Porque ele vai dizer aqui também, lavado o corpo na água pura, ou seja, é algo que é feito no interior e que tem uma resposta, um resultado no exterior. Então agora, o meu corpo obedece a um coração que é dominado pelo Espírito Santo do Senhor. E então eu vivo próximo de Deus. Eu posso me aproximar de Deus e viver próximo do Senhor. Aproximemo-nos com sincero coração, vivamos na presença de Deus, e isso fará a diferença. Sabe por quê? Porque no momento que formos tentados, nós saberemos que nós estamos próximos do Senhor. Ele está próximo a mim, e isto com certeza me dará mais temor. Isso me dará mais santificação, me exercitará a santidade. Quando eu me aproximo do Senhor, Ele, conscientemente sabendo que Ele está próximo a mim, a minha conduta será outra, a minha fala será outra. Então, por isso, você deve se portar de que forma? Eu devo me portar de que forma? Nós devemos nos portar de tal maneira que, como se muito próximo do Senhor. Então o Senhor está comigo dentro da minha casa, o Senhor está comigo no meu trabalho, o Senhor está comigo no meu lazer, o Senhor está comigo quando estou sozinho, o Senhor está comigo quando estou com pessoas da igreja, irmãos da igreja, o Senhor está comigo quando eu estou com pessoas que não são cristãs, o Senhor está comigo. Mas a segunda exortação, e agora a primeira tem a ver com a mente e o coração que se externa ao corpo, a segunda devemos viver alicerçados na convicção e na segurança da promessa de Deus. Versículo 23, guardemos firme. Guardemos firme o quê? Primeiro, a confissão da esperança. Sabe, eu tenho muita pena daqueles nossos irmãos que ainda vivem no medo, na insegurança da condenação. Há tantas pessoas que se dizem cristãs, que estão no Senhor Jesus, que são crentes, mas que ainda não aprenderam a respeito da perseverança dos santos, da ação soberana de Deus em nos guardar, em nos conduzir, e vive numa esperança, não naquela esperança que a língua portuguesa oferece, pode ou não acontecer,
E aí você fala, e o céu? Eu não sei, porque eu quero ir, mas a pessoa é da igreja, vive para o Senhor, ama o Senhor, você fala com ele, fala, bom, eu quero ir, mas não sei como é que vai ser lá, o dia que eu morrer eu posso ter pecado, coisas do tipo. Isso é triste, porque é o seguinte, você precisa guardar firme a confissão da esperança, e essa esperança não é uma esperança como a língua portuguesa. Por exemplo, eu tenho esperança de amanhã almoçar, mas eu não sei se eu vou almoçar amanhã. Isso é uma esperança? É, mas não é uma esperança convicta. Agora, a esperança aqui da palavra de Deus, referente à vida eterna, não é uma esperança com possibilidades, é uma esperança real, ela é verdadeira. Eu preciso crer que sou guardado, eu preciso crer que nada neste mundo poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem mesmo a morte. Eu preciso crer que aquele que me salvou é suficiente para me conduzir até o final. É por isso que eu canto diferente de vocês, aquela música, aquele louvor, a coroa, vocês cantam, prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Eu prefiro cantar a coroa receber, porque ela já está conquistada por Jesus. Porque Ele já operou isso em mim, porque Ele, assim como Judas escreveu, Ele é fiel, Ele é capaz de me guardar de tropeços e a me apresentar imaculado diante do Senhor. Ele é capaz de fazer isso, eu preciso crer nisso. Agora, veja bem, eu crendo nessa doutrina tão maravilhosa da perseverança dos santos, nessa esperança viva, isso me conduz muito mais à firmeza. Por isso ele diz, sem vacilar. Porque, veja bem, não é... Olha, cuidado, hein? Se pecar, eu corto. Se pecar, eu... Não é isso. Por isso, João disse, confessai os vossos pecados. Mas também o seguinte, bom, já que é assim, eu vou viver no pecado. Meu irmão, minha irmã, então você está equivocado. Paulo escreve aos Tessalonicenses, no primeiro capítulo, no versículo 3, ele diz assim, vamos agradecer a Deus pela operosidade da fé de vocês, uma fé operosa, viva. Eu vou agradecer a Deus pela abnegação do amor de vocês, um amor que não está embasado naquilo que você recebe, mas porque vocês receberam, foram amados por Deus, agora você ama os irmãos. Eu vou agradecer a Deus pela esperança que conduz a vida de vocês aqui na terra, viver em santidade. Aí ele fala no versículo 4 assim, confirmando com isto a vossa eleição. Aquele que diz que é salvo pela graça de Deus e que não pede a salvação, mas não está preocupado em viver para a glória de Deus, ele precisa repensar a sua afirmação, porque esta confissão da esperança no Senhor Jesus é sem vacilar. E é uma questão de confiança, porque aquele que fez a promessa é fiel. O Senhor é fiel para cumprir a sua promessa. Em Filipenses, capítulo 2, nós temos a afirmação maravilhosa, quando ele termina de falar sobre a respeito de Jesus como exemplo de humilhação, ele diz no versículo 12, assim, capítulo 2, Filipenses, versículo 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Agora, olha o versículo 13, então há uma responsabilidade pessoal, mas no versículo 13 você encontra, porque Deus é que efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa obra, a sua boa vontade. A gente precisa ter essa convicção, irmãos. Se você partir no Senhor Jesus, se Ele me salvou, se Ele me garantiu isso, sim, eu vou viver, e pela fé no Senhor, sei que nada me separará do amor de Deus. Quando nós deparamos com Romanos 8, 35, 36, ele lista ali
problemas, adversidades, dificuldades. No 37, ele diz, em meio às adversidades citadas, porque ele diz, em todas elas, não é a parte delas, somos mais que vencedores, mas não é porque eu sou santo, no sentido de não pecar, não é porque eu sou bom, eu sou mais que vencedor sobre tudo isso, não é por causa de mim, eu sou mais que vencedor sobre isso, por causa de Jesus Cristo. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então essa convicção tem que estar real na nossa vida, tem que ser real e tem que estar presente na nossa vida constantemente. Não apenas de nos aproximarmos do Senhor com o coração lavado, purificado, viver na presença do Senhor, mas enquanto aqui sermos alimentados por esta verdade maravilhosa que é a promessa do Senhor Jesus em guardar a sua igreja. E que podem levantar autoridades, podem vir muitas pessoas, pode levantar o anticristo, os anticristos já se levantaram, mas pode vir o anticristo, pode vir a besta, pode vir todo mundo se voltar contra a igreja, mas se você uma vez foi realmente convertido, não é membro de igreja, não é ser pastor, ou ser presbítero, ou ser autoridade, não é isso não, é ser lavado no sangue do Cordeiro, é ser nascido de novo. Você será guardado, como disse o irmão do Senhor Jesus, Judas, no versículo 24, para o dia da redenção, é promessa de Jesus. Terceira e última exortação. A primeira, devemos viver próximos de Deus aqui no mundo. Segundo, devemos viver alicerçados na convicção e segurança da promessa de Deus. Terceiro, devemos viver estimulando os irmãos na fé no Senhor Jesus. Versículos 24 e 25, consideremo-nos uns aos outros, estimulemos uns aos outros. É necessário que nos assentemos para conversar sobre as adversidades? Sim, mas sobre o poder de Deus, sobre a majestade de Deus e sobre a promessa de Deus que está se cumprindo e que em breve Jesus voltará. Olha o que ele diz aqui, deixa eu voltar aqui no meu texto aqui de Hebreus, olha só o que ele diz, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Duas coisas importantes, ou três coisas importantes aqui. Primeira coisa, nós precisamos sim corrigir um ao outro, ser corrigido um pelo outro. Precisamos sim chegar para o irmão e dizer, meu irmão, você faz parte da família do Senhor, não viva como está vivendo, tem alguma coisa errada, santifica a sua vida. Você chegar para mim, eu chegar para você e trocarmos essas demonstrações. Ô irmão, você precisa tirar um pouquinho o zíper do seu bolso para que abençoar mais vidas. Você está muito egoísta. Vamos abençoar, vamos trabalhar junto. Ô irmão, vamos servir ao Senhor. Nós podemos trabalhar isso junto um para com o outro. Isso é corpo do Senhor. Não só estimularmos ao amor e às boas obras, mas nós precisamos também estarmos juntos. Tem muitas pessoas dizendo que não precisa estar na igreja para ser da igreja. Tem muitas pessoas dizendo o seguinte, lá tem muito pecado, e tem mesmo, e tem muito pecado, não tem muito não, são todos pecadores. Tem hipócritas, realmente muitas vezes acontece. E aí a minha palavra é, se você quer uma igreja perfeita, não entre para ela, senão você estraga a igreja. Mas nós precisamos desse momento juntos aqui, sabe por quê? É porque quando o irmão está fazendo a primeira parte do programa do culto, ele lê um texto e o Espírito Santo fala ao meu coração. Aí, de repente, alguém está cantando aqui e o Espírito Santo usa aquela letra para falar ao meu coração. Aí a Bíblia é aberta e fala ao nosso coração. E aí, quando está saindo ali, alguém fala com você e fala ao seu coração. Estamos juntos, estamos revendo os irmãos, estamos nos alimentando espiritualmente. É necessário congregar. É necessário congregar. E aqui ele está dizendo que essa congregação deve ser acompanhada de admoestações, pensando que o dia se aproxima.
Deixa eu só chamar a sua atenção aqui, por gentileza. Estamos já encerrando. Quando criança, eu nasci em 69, janeiro de 69. Ouvia falar de uma enchente de 79, ou seja, coisa que eu não tinha, era muito criança e não tinha muita ideia do que tinha acontecido. 2007, ela se repetiu em Manhumirim, de uma forma mais intensa. E começou assim lá, uma vez ou outra, aqui uma notícia, agora está sendo muitas vezes, aí começou a ser todo ano, agora está sendo mais de uma vez por ano, e em muitos lugares ao mesmo tempo. Você tinha terremotos, agora no Brasil você já tem alguns terremotos sendo notificados aí. Você tinha nações que se levantavam contra Jesus de forma mais intensa, mas eram menos. Hoje está havendo um movimento mundial contra o Senhor Jesus e contra a sua igreja. O que isso significa? Que estamos mais próximos do que estávamos antes do retorno de Jesus. E eu tenho falado uma coisa, quero repetir a você aqui, você que é membro da igreja vai me ouvir de novo. Deus me livre que isso aconteça, mas se amanhã eu viesse a perder a fé, louvado seja o Senhor, que não depende, eu dependo dele para fazer temer o nome dele, e não me riscará o nome do livro da vida, mas ainda que isso pudesse acontecer, não mudaria nada. Jesus voltará e julgará o mundo, e se você e eu não estivermos aqui aproximados do Senhor Jesus, a Deus através de Jesus, só Jesus, serão condenados. O dia se aproxima, será um maravilhoso dia. Eu aguardo, nós cantamos aqui, ó Pai, eu queria tanto ver. Mas esta música é real para os servos do Senhor, para os eleitos de Deus, para os filhos de Deus, porque para aqueles que estão negando o nome do Senhor Jesus, será um terrível dia. Enquanto a palavra de Deus nos fala que no último dia a igreja, todos ressuscitarão, e a igreja do Senhor será elevada, arrebatada para encontrar com Jesus nas nuvens e retornará para o julgamento. Enquanto diz isto, um povo limpo, glorificado, agora não mais no pecado, mas na ressurreição com um corpo incorruptível. Aí ele aponta para o outro lado, porque o outro lado, diante da grande tribulação, do momento que Jesus está voltando, enquanto todas as coisas estão acontecendo, e a ira do Cordeiro, e quando está acontecendo o momento da vinda do Senhor Jesus, as coisas começam a acontecer, e as pessoas dizem para as ilhas, cair sobre nós, porque nós não conseguimos, nós não podemos olhar para a face do Senhor Deus, e nem para a ira do Cordeiro, nós não conseguimos olhar, mas não morrerão, muito pelo contrário, serão julgados, serão condenados, e condenados não por falsa acusação, porque todos os atos estão registrados nos livros que estão simbolicamente falando, escritos na eternidade. O Senhor Jesus chegou a dizer, cuidado com o que você fala, porque por aquilo que você diz, você será julgado, salvo, justificado ou condenado, e por palavras frívolas, nem é por xingamento, nem é por grande heresia, mas por palavras frívolas, mal faladas. Não precisa de testemunha, está lá. Já imaginou quando o Senhor Jesus abriu o seu WhatsApp? Já imaginou quando o Senhor Jesus abrir sua internet, quando está sozinho em casa ou em algum lugar? Já imaginou o Senhor Jesus abrindo o seu diálogo com algumas pessoas? Já imaginou o Senhor Jesus colocando aquilo que você pensa para que todos vejam? Aquilo que você fala, aquilo que você faz? Ah, meus amados irmãos, e a estes que não têm o nome escrito no livro da vida, esses serão separados e serão juntamente com a besta, juntamente com o falso profeta, juntamente com o diabo, lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 19 e 20 apontam para a besta e o falso profeta. Aí diz no capítulo 19, versículo 20 ao 22,
Capítulo 20, versículo 10, o diabo, que já está lá, a besta e o falso profeta, depois fala que a morte e o inferno, e depois aqueles que não foram achados os nomes escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. E se você olhar o versículo 10 de Apocalipse 20, não será um fogo que consome, no sentido de deixar de existir. É um fogo consumidor. E esse fogo consumidor, ele não terá um momento de aplacamento. Será 24 horas por dia, todos os dias. Ou seja, a eternidade de sofrimento. Mas por outro lado, nós precisamos também nos exortar, porque aquele que entregou a sua vida a Jesus, aquele que foi, o seu nome está escrito no livro da vida, que disse para o mundo que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador, que Jesus é o único mediador e que lança nele toda a sua vida, por outro lado, ele estará sendo levado para a nova terra e para o novo céu. A nova terra e o novo céu não tem mais tribulação. A nova terra e o novo céu não tem mais pecado. A nova terra e o novo céu não terá lá mais Satanás para tentar acusar alguém. A nova terra e o novo céu não terá enfermidade. A nova terra e o novo céu não terá mais morte, não terá mais luto, não terá mais lágrimas. Mais que isto, a nova terra e o novo céu, nós estaremos com o nosso Deus habitando conosco. Veremos a glória de Deus e a face de Cristo. Esta é a mensagem para o seu coração. Tome a sua decisão se você não tomou ainda. Ah, pastor, mas eu já sou crente, mas eu estou meio fraco. Então, por favor, seja hoje o momento da mudança da sua vida. Ah, meu amado irmão, proceda assim para a glória do Senhor. Nós somos habilitados e podemos nos aproximar de Deus, não pelos nossos méritos, mas porque nós temos um sumo sacerdote perfeito, que é o próprio sacrifício perfeito. Enquanto os sacerdotes e os sacrifícios eram repetidos, Jesus fez uma vez só para sempre. E isso ele nos dá então a bênção de nos aproximarmos do Senhor com sincero coração. Nos dá a bênção de vivermos nessa viva esperança, sem vacilar, na promessa do Senhor que se cumprirá. E nos dá a alegria de olhar um para o outro e dizer: ô meu irmão, seja firme, hein? Está sofrendo? Seja firme. Seja firme. Olha, está lembrado do que Paulo falou? Que os sofrimentos do presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Seja firme. Seja firme. Hoje minha mãe, com 83 anos, preocupada com meu pai, que está sarando do Covid, mas o meu pai está bastante fraco, com 85, e ela preocupada, disse: mãe, fique tranquila, porque nós não morremos fora da hora. Só que eu não sei o dia, nem do meu pai, nem meu. Eu posso morrer primeiro que ele. Mas se o meu pai morrer, creio eu que ele estará com o Senhor. E se eu morrer, tenho certeza que estarei para sempre com o Senhor. E nos encontraremos na nova terra, no novo céu, para você que está em Jesus. Por isso, acerte a sua vida neste momento, em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos muito a Deus pela sua vida. E se você está aqui é porque o Espírito Santo do Senhor o trouxe. Se eu estou aqui é porque Ele me trouxe. Essa mensagem, antes de ser para você, ela é para mim. E por isso eu me alegro muito no Senhor. Deus abençoe.